Liga, que está no ar, mais um programa da TV Justiça que conecta você, jovem, com seus direitos e mostra quem está fazendo a diferença. Na edição de hoje, um destaque para lá de especial de uma geração de novas cientistas. Elas inovaram e decidiram meter as caras no laboratório. Bolaram um absorvente biodegradável que custa 2 centavos. Isso mesmo, 2 centavos e mais. Além de barato, ele ainda polui bem menos o meio ambiente. Eu tô falando da Camille e da Laura. Confere a bio das meninas. Camille Pereira é aluna do curso técnico de informática do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Osório. Tem só 18 anos, mas já viveu fortes emoções. Confere no feed dela o registro do intercâmbio que ela fez quando foi selecionada pelo projeto Jovens Embaixadores dos Estados Unidos. Ela gosta de tirar fotos da gatinha Flora, mas gosta mesmo é de ciências. Olha o destaque dela para a viagem à Suécia para receber o Prêmio Jovem da Água em Estocolmo. Do lado dela está a amiga de laboratório que encarou o desafio de criar o absorvente biodegradável. A Laura Drebes, de 19 anos, também é aluna do Instituto Federal de Tecnologia de Osório. A Laura recebeu o Prêmio Jovem Talento Científico Gaúcho de 2021. Ela gosta de uma praia, mas já está à vontade também nos palcos, depois de conquistar títulos com a Camille por conta do Sustenpeds. No destaque, as duas curtindo a premiação da categoria Cientistas do Prêmio Glamour. Mas olha que incrível esse registro. As duas do lado da Princesa Vitória, da Suécia, para receber o prêmio que celebra os jovens inovadores entre 15 e 20 anos de todo o mundo. E são elas que a gente convida para entrar aqui no telão do Se Liga. Oi, Camille. Oi, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, Laura. Seja bem-vinda ao Se Liga. Oi, tudo bem? Muito obrigada. Nós estamos muito felizes de estar aqui e compartilhar então um pouquinho sobre a nossa história como jovens cientistas. E para conversar sobre essa história de fazer ciência, a gente convidou também outras duas jovens. Aqui no telão do Se Liga, a gente recebe a Luísa de Souza, que faz ensino técnico em informática, e a Isabel Cristina de Souza Muniz, que faz o curso técnico em eventos, ambas do Instituto Federal de Brasília, estudantes do ensino médio aqui da capital. Oi, Luísa, seja bem-vinda ao Se Liga. Oi, tudo bem? Tudo bom. Isabel, também seja muito bem-vinda. Muito obrigada, oi. Segura aí que tem mais gente chegando para participar do Se Liga. E para não ver ninguém fazendo bonito com trabalho alheio, vamos falar sobre propriedade intelectual com uma especialista no assunto, a advogada Kátia Jane Ferreira. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda ao Se Liga. Agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Obrigada, doutora Kátia. Eu vou começar perguntando já para a Camille. Explica para a gente, Camille, como que tudo isso começou? Qual foi o pontapé inicial? A ideia do projeto surgiu primeiramente durante a pandemia, em uma conversa que eu tive com a minha mãe sobre toda essa questão de absorventes ecológicos, visto que eu realmente estava preocupada com a questão do impacto ambiental que os absorventes sintéticos eles causam no meio ambiente. Então eu estava naquele momento procurando algumas alternativas ecológicas. Só que conversando com a minha mãe sobre esse assunto, eu acabei descobrindo que quando ela era mais jovem, ela não tinha acesso a absorventes. Então, esse foi o meu primeiro contato com essa questão da pobreza menstrual, que é justamente a falta de acesso a materiais básicos de higiene, a infraestrutura e a informações por milhares de mulheres ao redor do mundo. Mas e se houvesse, então, um absorvente que, além dele ser ecológico, ele fosse também acessível a mulheres em situação de vulnerabilidade?
E até que foi nesse momento que eu encontrei na ciência o caminho pelo qual eu poderia, então, desenvolver uma solução para esse problema. Então, foi nesse momento que eu convidei a professora Flávia Twardowski, que era uma referência já no desenvolvimento de projetos de pesquisa aqui na minha escola, no IFRS Campus Osório, e eu convidei ela para ser a minha orientadora e para me auxiliar nesse processo de desenvolvimento desse projeto. E foi até nesse momento, né, que a Laura também se juntou a nós. E era isso que eu ia perguntar para a Laura. Laura, é comum na escola de vocês esse trabalho nos laboratórios, desenvolver pesquisas na área de ciência? Como a Camille falou, no ano anterior, né, então em 2020, eu já vinha desenvolvendo um outro projeto de pesquisa, já orientada pela professora Flávia, onde nós desenvolvíamos filmes plásticos biodegradáveis. E foi então que ela me contou da ideia que a Camille trouxe a ela. E ela me perguntou se eu não gostaria de me juntar a elas. Primeiro, porque eu já tinha alguns conhecimentos de como manusear alguns equipamentos laboratoriais. E segundo, porque uma das camadas do absorvente é feita de plástico. E a professora pensou, por que não colaborar com alguns conhecimentos que eu já havia tido na produção de biofilmes para essa nova pesquisa? Então, me senti muito instigada em começar um novo projeto e foi nesse momento, então, que 3 mulheres se uniram e começaram a desenvolver o Sustenpedes. Muito legal, união de esforços, né? Exatamente. E vamos entender melhor como esse trabalho nasceu? Roda o VT, diretor. Com os resíduos da banana e do açaí de Jussara, nós desenvolvemos o nosso material absorvente para substituir o algodão que é convencionalmente utilizado. E com os resíduos das cápsulas de vitaminas, nós desenvolvemos o plástico, que substitui então a camada do absorvente também convencional. Unindo esses dois materiais, o plástico e o material absorvente, nós também utilizamos as sobras de tecidos de costureiras da nossa região e produzimos o invólucro para o nosso protótipo final, que o custo é de 2 centavos. Desse modo, estamos contribuindo para que mais mulheres e meninas em todo o mundo tenham acesso à dignidade menstrual e materiais indispensáveis para o seu bem-estar. Sentimento de muito orgulho, de muita honra poder levar não só o nome das nossas cidades, o nosso IFRS, mas também representar o nosso país internacionalmente, né? Através do Sustenpedes, o projeto que a gente tanto ama, o projeto que a gente faz com tanto amor, a gente conseguiu trocar ideias, criar novas conexões e conhecer pessoas de o mundo inteiro. Brasil! É muito mais do que um sonho, porque eu nunca conseguiria sonhar em algo tão grandioso que nem tudo que a gente viveu em Estocolmo. Então, realmente foi uma experiência inesquecível e incrível. Vou deixar agora as nossas convidadas a tirarem um pouco as dúvidas também. Luísa, fala para quem você faz a pergunta. Então, meninas, primeiramente queria parabenizar vocês pela iniciativa incrível. Pode ser para qualquer uma que quiser responder. Como vocês conseguiram manter esse custo de 2 centavos? Porque, assim, quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, que incrível. Só que como vocês conseguiram manter realmente esse custo de 2 centavos? Pelos materiais? Vocês poderiam me contar um pouco mais sobre? Quem quer responder a pergunta dela? Pode ser eu. Por favor. Tá, então, o custo ele é muito baixo, ele é de 2 centavos, tendo em vista que justamente a gente utilizou resíduos industriais, ou seja, são materiais que já são descartados pela indústria. No nosso caso, por exemplo, a gente usou o pseudocaule da bananeira para substituir o algodão. E o que o algodão é? Ele passa primeiramente por uma plantação, por todo um processamento até chegar no absorvente. Só que o pseudocaule da bananeira, no nosso caso, ele é um resíduo. Então, lá na plantação de bananeira, quando eles colhem a banana, o pseudocaule ele simplesmente é jogado fora, ele fica
fica lá no meio ambiente se decompondo. Então, o que a gente pensou? Vamos utilizar esses materiais que não possuem uma aplicação para colocar no nosso absorvente. E até então, por esse motivo que ele é tão barato. Também, né, todos os outros materiais, tanto os biofilmes, que utilizam então os resíduos da indústria nutracêutica, os tecidos, eles são sobras de tecidos das costureiras da nossa região. Então, por esse motivo que ele é tão barato. Muito obrigada pela explicação. Vamos dar uma palavrinha agora com a doutora Kátia. Doutora Kátia, eu queria que a senhora explicasse para a gente por que é importante fazer o registro da marca, do produto. Quais são os direitos aí que estão inseridos no momento que se desenvolve um projeto como o das meninas e aí você vai lá e faz o registro de patente ou de marca, qual que seja, né? É importante pensar e divulgar, né, essa oportunidade que vocês estão dando para divulgar a questão de propriedade intelectual inserida dentro dos projetos de pesquisa e desenvolvimento de todas as instituições é muito importante. Primeiramente porque, em geral, a gente verifica que os pesquisadores e quem está ligado ao Instituto de Pesquisa, muitas vezes se dedica muito ao projeto e deixa um pouco de lado a questão de propriedade intelectual. E há um cuidado que tem que ser tomado, tanto do ponto de vista de buscar proteção para aquilo que você está desenvolvendo, mas também ter um cuidado em não utilizar-se daquilo que foi desenvolvido por um terceiro. Então, há dois momentos e há duas preocupações como se fossem dois lados desta moeda, né? Então, dentro do projeto de pesquisa e desenvolvimento, é sempre importante pensar em fazer uma avaliação daquilo que já existe divulgado, protegido no mundo, né, justamente para não existir esse conflito dentro do seu projeto de pesquisa. E, por outro lado, quando você resulta num projeto como esse das meninas, há que se pensar tanto na proteção da marca, que é o nome que se dá ao projeto, como as meninas, de fato, elegeram um nome, né, para esse projeto, como também para a proteção da tecnologia em si, que se dará por meio de um título, né, a ser concedido pelo Estado, que é o título da patente. Então, projetos em que aquela tecnologia desenvolvida nunca tiver sido divulgada no mundo e que a tecnologia não seja considerada óbvia por um técnico no assunto, ou seja, um especialista daquela área tecnológica, então terá-se o direito a uma patente cuja proteção no Brasil será de 20 anos da data em que for solicitada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o órgão responsável aqui no Brasil. Então, é muito importante considerar isso e considerar que a proteção ela pode ser também transnacional, não só no território brasileiro, mas também em sendo uma tecnologia como a das meninas de interesse global, também pode se obter proteção no estrangeiro. Então, são aspectos muito importantes a serem considerados dentro de qualquer projeto de pesquisa e desenvolvimento. Interessante. Camille, Laura, como é que está essa situação hoje do projeto de vocês? Vocês já pensaram em fazer o registro? Sim, nós inclusive já demos início, então já está em andamento esse depósito de patente. Então, nossa orientadora sempre nos acompanha, né, e junto, então, ao escritório de projetos da nossa instituição, né, do IFRS, nós já enviamos o relatório circunstanciado, né, para, então, fazer as devidas proteções do nosso processo de produção e do produto, né, que a gente criou. Segura aí que a gente faz o intervalo e já a gente está de volta. O Se Liga está de volta. Hoje o papo é cabeça. Com a gente aqui no programa, duas cientistas que conquistaram o prêmio Jovem da Água em Estocolmo, na Suécia, com o Sustenpads, um absorvente sustentável e acessível. Além da Camille e da Laura, com a gente também estão as estudantes Luísa e Isabel. E é para elas que eu vou passar a bola agora. Isabel, pode fazer a sua pergunta. Fala para a gente primeiro para quem você vai fazer. Primeiro eu queria falar para as meninas que é realmente incrível o projeto delas e a minha pergunta pode ser para a Laura. Laura, eu queria saber qual é o tempo de duração do absorvente, se ele é descartável, se ele pode ser reutilizado, como é que funciona?
Então, nós idealizamos o nosso absorvente da seguinte maneira, depois eu vou pedir até para a Camille mostrar para vocês. Nós envolvemos, então, um refil, que é composto pelas camadas de biofilmes, né, que substituem a função do plástico convencional, e a camada que fica no interior entre esses biofilmes, que é a nossa camada absorvente, que substitui a função do algodão. Esse refil absorvente, que fica entre a camada de invólucro de tecido, é para ser descartado logo após o uso. A grande diferença é que não vai causar danos, né, ao meio ambiente devido ao material que ele é feito. Já o nosso invólucro de tecido, ele é para ser utilizado mais de uma vez porque ele pode ser lavado. Doutora Kátia, as meninas falaram que já estão aí preparando o registro de marca do produto. Conta para elas e para a gente um pouco quais os direitos elas adquirem no momento que é feito esse registro. Há 2 tipos de proteções possíveis para o projeto das meninas. O primeiro é a proteção por marcas, né, que é a proteção que se dá para aquele nome que é escolhido para designar o projeto, né? Então, no caso das meninas, é o Sustenpads. Há que se fazer todo um processo perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e, superado esse processo, a proteção vai ser de uso exclusivo para esse nome durante o período de tempo de proteção, que pode ser prolongado ao longo do tempo, com um simples pagamento de taxas federais. E a outra proteção é a proteção por patente, né, que é um pouquinho diferente. Uma vez você apresentado esse projeto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, esse projeto vai ser avaliado com base em requisitos técnico/jurídicos, né, que estão estabelecidos na Lei de Propriedade Industrial, e superado esses requisitos, cumpridos esses requisitos, a proteção vai ser garantida por 20 anos. Então, ao longo de 20 anos, as meninas, a instituição que elas estão ligadas, vão ter o direito de uso exclusivo daquela tecnologia. Então, a partir da proteção, é possível já pensar em uma economia circular, porque você consegue fazer contratos de transferência de tecnologia, você pode fazer a venda, né, dessa tecnologia protegida por patente, ou seja, você pode negociar essa tecnologia com garantia de direitos. E os resultados dessa negociação podem, então, ser revertidos a novos projetos ou ser considerados lucros para as meninas e para a instituição, de acordo com o que tiver pactuado. Laura e Camille, alguma empresa já procurou por vocês? Eu sei até que a ONU demonstrou interesse no projeto no Sustenpads. Camille, se você quiser falar um pouquinho agora. A gente está tomando muito cuidado, né? Porque primeiramente a gente quer fazer a patente do nosso produto para então ver qual vai ser o melhor caminho para colocar esse nosso absorvente no mercado, né? Porque desde o início da nossa pesquisa, o nosso objetivo era transformar isso em uma tecnologia social, para ser um produto que realmente seja acessível para mulheres em situação de vulnerabilidade. Luísa, você quer fazer mais alguma pergunta? Então, meninas, levando em consideração a pobreza menstrual, sabemos que muitas meninas param as suas vidas por causa desse período que é comum, normal para toda mulher. Então, eu queria saber para vocês como que vai funcionar a produção e vocês já estão pensando em qual empresa vocês vão fechar contrato ou algo do tipo? A gente quer realmente alguma empresa que abrace essa ideia, porque nós desenvolvemos a tecnologia aqui no laboratório da nossa escola. Então, para proporcionar isso, a gente precisa que alguém, então, abrace essa ideia para que nos ajude a realmente produzir isso, colocar em uma escala mais industrial, para que realmente isso consiga alcançar e se expandir para além das portas do nosso laboratório de ciências, né? Excelente. Eu vou colocar agora a doutora Kátia na conversa. Doutora Kátia, quem quer fazer o registro aí de marca ou patente, fala pra gente aí os primeiros passos, como que começa essa história toda para até chegar à conclusão e finalmente o registro. Eu aconselho a todos a procurar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? O site é o www.inpi.gov.br. Lá, a informação disponível de todo o processamento, todo o processo hoje é digital, né? Então, isso é um facilitador. Então, no caso das marcas, há que se fazer um preenchimento de um formulário específico e um pagamento de uma taxa. Essas taxas são reduzidas quando a gente fala em pessoa física, em instituições de pesquisa, né? Então, é um facilitador para acolher os projetos. E, da mesma forma, a patente.
O processo de patente ele é um pouquinho diferente porque ele requer a elaboração de um relatório técnico, né, descrevendo esse projeto com detalhes e com certos requisitos que são estabelecidos na lei. Mas toda a informação está acessível e plenamente divulgada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Uma vez iniciado o processo, né, há que se acompanhar esse processo, esse acompanhamento também é feito de forma digital, junto ao site, né, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, é um processo hoje muito dinâmico e muito fácil de ser realizado. Daí a importância desse programa e de divulgar, né, quão acessível está para todos, né, a proteção, seja por marcas e patentes. Então, resta às instituições de pesquisas e os grupos de pesquisa aqui no Brasil se utilizarem mais da ferramenta. Doutora, no caso de jovens estudantes que são menores de idade, tem algum problema deles fazerem também esse registro? Não. A lei de propriedade industrial não impõe nenhuma limitação, seja de idade ou seja de formação. Então, em princípio, qualquer estudante, qualquer pessoa da sociedade pode requerer a proteção, tanto das marcas quanto das patentes. Basta que tenha uma boa invenção e uma boa marca para ser protegida. Vou deixar agora a Isabel fazer mais uma pergunta para as meninas. Meninas, então, eu queria saber qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram na hora de executar o projeto. E se teve algum momento que vocês pensaram assim, tipo, não vai dar certo? Bom, durante a realização do nosso projeto, a gente teve muitas dificuldades. Primeiramente, a gente fez tudo durante a pandemia, né? Então, foi um processo bem difícil. Na nossa escola, a gente não tinha aula presencial, então era tudo online. Só que para desenvolver o nosso projeto, a gente tinha então que frequentar o nosso laboratório, então nós vinhamos todos os dias para o laboratório. As únicas pessoas que frequentavam o IFE éramos nós e os servidores daqui, e principalmente a nossa orientadora, né? Então, apesar de ter sido um período bem difícil, a ciência foi algo que coloriu os nossos dias durante a pandemia. Então, essa foi uma das nossas dificuldades. Também a falta de equipamentos, né? Porque para desenvolver o nosso produto, a gente precisava extrair as fibras vegetais do pseudocaude da bananeira, só que antes de extrair essas fibras, a gente precisava prensar esse material. Só que na nossa escola a gente não tinha uma prensa para fazer isso, então até foi nesse momento que a gente teve que usar a nossa criatividade. Então, algo muito legal que a gente gosta de falar é que a gente acabou, então, literalmente atropelando o pseudocaude da bananeira com o carro da nossa professora. Então, apesar de ter sido uma grande dificuldade para a gente durante esse processo, foi também um processo de muita aprendizagem, resiliência e principalmente trabalho em equipe, né? Teve que se reinventar, né, Laura, pelo jeito? Usar o carro da professora para fazer uma prensa é novidade, né? Exatamente, sim. Foi nesse contexto, eu acho que também tudo se tornou ainda mais especial, né? Porque a gente também teve que pensar além, pensar como a gente podia ultrapassar esses desafios. Muitos foram os testes que deram errado antes de dar certo. Hoje a gente conta com muita alegria que deu certo, que sim, a gente conseguiu desenvolver um absorvente ecológico e acessível, mas foram muitos os testes que nós realizamos. Eu acho que outro desafio também que, da minha parte, foi muito difícil, né? Que eu sempre utilizei o transporte coletivo para vir até a nossa escola, porque eu não moro na mesma cidade que a minha escola fica localizada aqui em Osório. Então, em meio à pandemia, não estava havendo transporte coletivo e eu me vi em uma situação que eu não sabia o que fazer, mas eu também pude contar com o apoio incondicional dos meus pais, que me levavam e buscavam todos os dias pela manhã aqui na escola para que a gente pudesse realizar os nossos experimentos. Então, isso mostra também e reforça que nós nunca estivemos sós e que a ciência, sim, é coletiva. Muitas pessoas contribuem para que a gente consiga, então, obter esse resultado. Muito legal. Eu queria que vocês contassem agora, Camille, um pouco da experiência que foi lá na Suécia. Que incrível aquele prêmio, não foi? Sim, realmente foi uma experiência assim surreal, porque eu jamais iria imaginar
que uma simples conversa com a minha mãe poderia alcançar proporções tão grandes a ponto, né, de nós representarmos o nosso país, o Brasil, a ciência feminina brasileira, em um evento internacional, como foi esse Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. Então, foi uma experiência assim, que eu jamais imaginaria que eu estaria passando junto com as meninas. Então, também não só pelo reconhecimento, né, mas acabou sendo uma experiência de uma troca cultural muito rica, então, com os outros estudantes, cada um representando o seu próprio país, cada um com a sua própria cultura, com a sua própria realidade. Realmente foi uma troca muito especial para todas nós. Queria agradecer as meninas pela participação, dar os meus parabéns pela iniciativa, muito bacana vocês representando o Brasil lá em Estocolmo, também a gente ficou muito feliz aqui em saber que o Brasil estava sendo muito bem representado. Quero agradecer a participação da Isabel e da Luísa, quero agradecer também a participação da doutora Kátia. E o Se Liga está acabando, mas o conteúdo, você já sabe, está lá no Instagram da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Fui! Yes.